Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota, com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Lexus UX 250h Dynamic 2024, esse carro está exposto aqui na Lexus Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Para você que não sabia, a Lexus é a linha de divisão de carros luxuosos da Toyota no Brasil e também no mundo. Esse é o modelo de entrada Dynamic. O SUV compacto é o mais acessível aqui no Brasil e ele conta com faróis em LED, sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade no seu interior, aquecimento dos bancos dianteiros, ar-condicionado digital, 2 zonas, uma multimídia de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, painel digital e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do SUV compacto da Lexus, partindo aqui dos seus faróis, que eles saem aqui da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação em LED, luz de condução diurna, que já forma até o L da marca Lexus atravessando todo o farol. Luz de indicação, canhão de foco projetor com acendimento automático e também acendimento automático comutativo do farol alto e baixo. Todo o detalhe aqui em black piano que realça a parte aqui do farol, os vincos que são bem pronunciados na parte do para-choque, esses detalhes aqui com a parte em black piano, onde fica localizado o farol de neblina em LED e também os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Todo esse aplique que faz aqui toda a parte abaixo em preto fosco e a grade superior, que já tem aqui um design bem ousado aqui, com todas as aberturas de ar em cinza metálico, os cromados aqui que dão a volta na parte mais abaixo aqui, que realmente fica bem marcante, o logo translúcido, onde temos aqui os sensores com radar do sistema Safety Sense com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Mais acima tem uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. Os vincos na parte do capô que realmente ficam bem marcantes. E agora eu quero mostrar o motor do Lexus. A sua motorização é uma inovação tecnológica, trata-se do sistema híbrido, que no caso do Lexus utiliza um motor a combustão e 2 motores elétricos. O motor a combustão é 2.0 a gasolina, com 145 cavalos, com torque de 18,8 kgfm a 6.000 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção do tipo multiponto no ciclo Atkinson. Ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo Hybrid Transaxle da forma CVT, mas não é da forma como estamos acostumados ali, como as polias, mas sim as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves. Mais abaixo, 2 motores elétricos que geram 109 cavalos com torque de 20,2 kgfm e mais acima a CPU eletrônica, que vai gerenciar entre os motores elétricos e combustão para fazer mais economia de combustível. E aqui no caso, os motores elétricos aliado ao motor a combustão com a força combinada gera 185 cavalos. E um detalhe interessante aqui referente a consumo, ele tem um tanque de 43 litros, consumo urbano em torno de 700 km, rodoviário em torno de 600 km. Ele vai fazer no uso urbano 16,6 por litro de combustível. Outro detalhe interessante, ele não é do tipo híbrido plug-in, que você necessita colocar ali numa tomada para recarregar o sistema de baterias, mas sim quando você faz uma frenagem no veículo, um trânsito mais pesado, ou ele utiliza um motor a combustão, ou numa descida de serra, ele já vai regenerar toda a parte de energia ali referente ao sistema híbrido, sem precisar que você coloque numa tomada ali, principalmente viajando, trazendo muito mais facilidade no modelo
Com certeza. Vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. No capô, manta acústica. E também manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Lexus, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são diamantadas aqui da parte das bordas, vindo até o centro. Também os vincos bem aparentes com a pintura em cinza metálico, o perfil dos pneus 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Lexus UX, que mede 4,49 metros de comprimento, vão livre de solo de 16 centímetros. Na caixaria de roda, todo esse detalhe em preto fosco, os vincos que fazem um contorno bem aparente. Também a saia aqui lateral, todo com detalhe em preto fosco. Você vai perceber que vai dar a volta por todo o carro. Um vinco bem saliente aqui, marcando da primeira porta até a segunda porta. E também um vinco mais acima, mais sutil, que termina lá na parte da lanterna traseira. Na coluna A, todo esse detalhe aqui cromado que vai até a coluna C. Aqui tem todo esse detalhe em black piano, cromado, e aqui indicador de seta, rebatimento eletrônico dos retrovisores e a cor predominante do veículo, que é um cinza titânio, assim como as maçanetas aqui do veículo. Na coluna B, esse detalhe que é em black piano, e ele não conta com teto solar, só a partir da versão Luxury que conta com esse dispositivo, porque aqui é a versão de entrada do modelo. Aqui todo o acabamento na coluna C com a parte cromada, também a caixaria de roda aqui com detalhe em preto fosco, suspensões do tipo independente. Agora eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Todo o detalhe com aplique em preto fosco que atravessa toda a parte do para-choque, com os refletores noturnos para ajudar na visibilidade. Vocês notem aqui uns vincos bem aparentes, as lanternas que saem da lateral vindo até a tampa traseira, e aí você tem todo esse detalhe da iluminação em LED atravessando toda a tampa traseira do porta-malas. E o detalhe aqui, ó, toda a parte em moldura aqui em black piano e todo o sistema de iluminação em LED. E o detalhe aqui com a silhueta que é aerodinâmica nessa parte aqui da lanterna traseira. Aí vocês notem os vincos que são bem aparentes aqui, harmonizando lá com a grade frontal do modelo nessa parte traseira. E a inscrição Lexus UX 250 e os detalhes aqui todos cromados. Limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, o spoiler integrado com esse detalhe em black piano e também na cor aqui do veículo. Para fazer a abertura do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro com a chave presencial no bolso. Ele tem um porta-malas de 234 litros de capacidade para esse SUV compacto. Também uma tomada 12 volts, iluminação em LED tanto do lado esquerdo e direito, e também aqui ó, um gancho para você colocar uma sacola, uma bolsa, com capacidade de 4 kg do lado esquerdo e direito, e tomada 12 volts para fazer a utilização também. Isso é bom com essa parte aqui dos ganchos para não ficar nada espalhado no porta-malas aqui, por exemplo. Você tem também aqui esse tampão, você consegue estar puxando aqui com uma segunda opção de espaço aqui para guardar alguma coisa, e puxando aqui mais abaixo você tem o kit de reparos One Flat, pois ele não conta com a parte de kit de ferramentas ali com o detalhe do step de uso temporário, e sim o kit para fazer o reparo se você precisar. Essa parte aqui com o tampão, ele é flexível, como vocês podem ver, bem leve para poder estar utilizando. As alças aqui para você fazer o fechamento aqui do porta-malas. Também ele conta com câmera de ré, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Também as lanternas são 4 pontos em LED aqui do lado esquerdo e direito, com a parte de lanterna de neblina. Isso facilita muito na iluminação noturna e traz mais segurança. Falando em segurança, ele conta com freios a disco, que são nas 4 rodas, com ABS, com EBD, IBS, assistente de rampa, e 8 airbags no total. São 2 airbags frontais, de joelho para o motorista e passageiro, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,64 metros de comprimento. A parte da abertura da porta, que é um pouco maior, eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, como eu faço de costume para vocês. Vou me sentar para mostrar para vocês aqui. O espaço realmente é bem justo, porém eu coloquei o banco todo para trás por conta do entre-eixo realmente. Aí você tem portas e vistas somente aqui do lado do passageiro,
também o duto com a saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro, 2 tomadas USB do tipo C, isso favorece para quem vem aqui atrás para recarregar um celular, por exemplo. Revestimento do banco aqui é em couro ecológico, ele é mais liso aqui, sem costuras aparentes como vocês podem ver, fica bem mais sóbrio. Parte do teto preto com as alças, iluminação em LED para quem deseja utilizar aqui na parte do banco traseiro. Também temos aqui cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço, com opção aqui com 2 porta-copos para fazer a utilização, também Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, alerta de afivelamento do cinto de segurança para os 3 ocupantes aqui atrás. Puxando esse botão aqui, apertando na verdade, você tem aqui o rebatimento dos bancos. Então ele é 60 por 40, não coube algo no porta-malas, você pode descer um dos 2 bancos aqui para utilizar, levar algo que não coube, por exemplo, realmente facilita. Todo o revestimento aqui da parte da porta, essa detalhe aqui é com plástico rígido aqui acima, aqui é mais macio ao toque e aqui tem um acabamento em couro. Acionador aqui do vidro elétrico com a função autodial, sobe com um toque só, o acabamento aqui em preto fosco, os puxadores aqui em aço escovado e aqui o alto-falante na porta do Lexus. A sua chave é do tipo presencial com a inscrição Lexus, uma silhueta aqui da chave bem diferenciada, alarme perimétrico, volumétrico do seu interior, basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Lexus através da Smart Enter, traz mais comodidade, aí você perceba que a parte da abertura da porta aqui realmente é maior e você tem um detalhe interessante, aqui uma parte emborrachada, um detalhe também aqui mais abaixo e aqui nessa parte também, justamente para quando tiver em dias mais chuvosos ou quando você passar na estrada de terra, quando você descer do carro não esbarrar a saia ou a calça e sujar. Isso aqui realmente é um item de muita conveniência e conforto aqui que faz diferença aqui no modelo. E agora vamos mostrar os detalhes da fileira dos bancos dianteiros. Você conta com ajuste elétrico tanto do lado do motorista e passageiro, então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar a inclinação aqui da parte das pernas, ajustar a altura do banco, ajustar esse detalhe aqui para inclinar as costas para deixar de acordo com o seu conforto, e aqui você tem a parte para você fazer o ajuste de lombar, aí infla essa parte, não sei se vocês conseguiram ver na imagem aqui, que realmente traz mais conforto para você que está utilizando. A abertura aqui do cofre do motor, a abertura do tanque de combustível que é de 43 litros, vamos entrar aqui para conhecer o interior do Lexus, o X250 Dynamic 2024 que já está em funcionamento e olha a abertura inicial aqui, tanto da parte do painel digital, tanto da multimídia, realmente bem interessante aqui na parte do modelo. Aí você tem aqui uma multimídia com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay, 8 polegadas, os botões físicos aqui, aliás, um botão físico só para você ajustar aqui, toda a parte aqui da tela em Black Piano. É uma multimídia aqui flutuante, não tem aquela parte com tubo lá para trás. Realmente é um detalhe interessante. Você tem aqui a parte com 8 polegadas e os botões aqui referente para fazer a seleção aqui intuitiva. Então você tem aqui a opção de rádio, AM, FM, enfim, para fazer a utilização. Você consegue cancelar aqui as configurações de Bluetooth para você gerenciar. Aqui você consegue fazer a aplicação do Bluetooth para fazer a utilização do Android Auto, Apple CarPlay sem fio, atendimento telefone celular via Bluetooth, configurações do veículo. Então você tem a parte de clima, ar-condicionado aqui você consegue colocar no modo automático, fileira do banco traseiro, ligar o ar-condicionado por aqui, mexer nas opções aqui que você tem do ar-condicionado, modo ecológico, enfim, você consegue utilizar por essa parte aqui também. Parte de conforto, você tem aquecimento do banco do lado do motorista e passageiro, você consegue selecionar aqui e ele já vai mudando aqui, você tem 3 opções de aquecimento dos bancos, modo automático também, isso é interessante para utilizar. Informações de navegação, aqui a velocidade média, tempo decorrido, histórico, consumo médio, consumo instantâneo, você consegue acompanhar todas essas partes aqui de informações aqui no veículo também. E o fluxo de energia, se ele tivesse com o motor a combustão ligado, é mostrar aqui regenerando o sistema de baterias. E as configurações gerais, você tem aqui informações pessoais, Bluetooth, dispositivo, toda a configuração do carro aqui, visor, enfim, customização aqui do veículo, parte de luzes, abertura de porta, você consegue configurar tudo. Aqui você está vendo bem limpo, justamente porque eu não estou conectado com Android Auto e Apple CarPlay. Se tivesse, já teria aqui os dispositivos do seu aplicativo, ali os ícones para você utilizar, ia ficar muito mais completa que a parte da multimídia. Detalhe aqui em cinza metálico, preto fosco, botão start-stop para fazer ignição no veículo, ar-condicionado aqui, que é do tipo digital, vocês viram, você consegue utilizar tanto na multimídia como os botões físicos aqui embaixo. Ele é 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista
outra temperatura para o lado do passageiro, o fluxo do ar-condicionado que você aumenta ou diminui, quando você mexe na tela, automaticamente muda lá em cima também para você utilizar. O detalhe aqui, onde você vai direcionar o fluxo do ar-condicionado, que está mais abaixo aqui, reuso da ventilação no interior do veículo, também aqui aquecimento da parte do vidro traseiro e detalhe, retrovisor também. Então quando você está ali, a parte, um dia que fica ali embaçada a parte do retrovisor, você pode ligar o aquecedor também, que vai facilitar no dia a dia para você utilizar com certeza. Todo detalhe mais abaixo aqui, ó, iluminação em LED, um porta-trecos, 2 tomadas USB do tipo C, toda a parte aqui em preto fosco, aqui também em preto fosco com essa parte aqui com um detalhe mais liso, como vocês podem perceber. O aquecedor, você liga ali na multimídia ou liga aqui também. Tem o modo alto. Você tem as 3 opções aqui do aquecedor do banco dianteiro para o lado do motorista e passageiro. Aqui 2 porta-copos, os detalhes cinzas. Câmbio é do tipo Hybrid Transaxle, como eu falei para vocês. Opção aqui com câmera de ré. Então você tem aqui as linhas dinâmicas de distanciamento e as linhas quando você esterça o volante aqui também para poder utilizar. Você aumenta o ângulo da câmera aqui caso você queira, ou diminui essa parte da placa aqui, ou vê mais acima aqui também e volta para o ângulo normal caso você queira. Então tem essas opções aqui para você fazer utilidade. Falei para vocês de sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então quando você colocar na marcha ré ou colocar aqui no drive, ele vai aparecer o alerta de proximidade tanto no painel aqui na frente, da parte da frente e da parte de trás, e o alerta para mostrar que você está se aproximando de algum objeto aqui, favorece também. Descendo aqui para o modo drive, para o lado esquerdo as trocas manuais, para frente da primeira sexta, para trás as reduzidas. Isso facilita para você utilizar como freio motor numa descida de serra, e lembrando que ele já vai regenerar o sistema de baterias. O motor a combustão ligou aqui agora. Vou mostrar para vocês aqui o fluxo de energia, ó, como é que fica essa parte da multimídia. E o interessante, né? A gente estava em silêncio absoluto até agora aqui com o carro em uso. Se eu quiser sair aqui do estacionamento, pegar o trânsito, poderia estar usando sem utilizar aqui o motor a combustão. Mas como a bateria foi se esgotando, ligou o sistema a combustão aqui para regenerar o sistema sem precisar colocar na tomada. Isso aqui é bem interessante. Então você consegue colocar aqui a opção drive, como eu falei para vocês também. Vamos voltar aqui. EV Mode, que é um modo 100% elétrico. Quando ele terminar de regenerar a bateria, que eu posso usar 100% elétrico, se eu quiser, e isso funciona de forma automática aqui no sistema. Você nem precisa se preocupar com isso, basta colocar combustível no carro. Opção Hold aqui, isso aqui em dias com trânsito mais pesado, no sinaleiro, você não precisa ficar com o pé no freio ali, basta apertar o botão, realmente favorece para você fazer o uso. E também aqui o freio eletrônico de estacionamento mais abaixo aqui também. Você tem aqui o descansa-braço revestido em couro, com abertura por esse botão por esse lado, ou aqui do outro lado também do passageiro. Então os dois conseguem acessar. Tomada 12 volts, tomada USB do tipo convencional A, e todo espaço aqui dentro para você utilizar um porta-trecos aqui também da forma que você achar melhor. Revestimento do banco dianteiro em couro, com essa parte aqui mais lisa, como vocês podem ver, bem sóbrio, somente aqui nos cantinhos que tem as costuras, e mais acima aqui também. Parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura, de cinto de segurança. O detalhe do quebra-sol, ele é bem macio ao toque. Você puxa aqui, tem um espelho, você puxando o espelho, ele acende a iluminação halógena, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. O retrovisor não é do tipo fotocrômico, por ser a versão de entrada. Você tem iluminação aqui ao centro e também aqui a iluminação do lado esquerdo e direito para você fazer uso. Você consegue desligar ou ativar aqui a parte do alarme volumétrico. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no interior do veículo, não vai disparar o alarme. A abertura do porta-luvas aqui, ele desce bem devagar, tem um espaço bom para você utilizar. Todo o acabamento aqui, ó, é bem macio ao toque. Não sei se vocês vão perceber aqui na imagem, mas o carro é fabricado no Japão, tem um ótimo acabamento, saída de difusor do ar-condicionado, saídas aqui com referente aos alto-falantes também, e todo aqui o acabamento também é macio ao toque, já se unindo com a parte aqui mais à frente. Então realmente o carro tem um excelente acabamento nessa questão. Olha aqui que interessante nessa parte do painel, você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade do modelo. Aqui nessa parte, isso é interessante. E aqui modos de condução. Para cima já fica Sport. A função Sport, ela vai fazer uma troca simultânea ali do sistema automática mais alta, mais rápida, para você ficar com um giro maior no motor, para facilitar na saída de serra, numa retomada de curva, enfim, favorece. Coloca aqui para baixo, modo Eco, ele já vai mudar ali para a opção verde ali no canto, e se eu apertar o botão aqui nessa parte, ele já vai para o modo
normal. E aqui você tem a parte com regeneramento de sistema referente à energia aqui na parte do painel para você fazer a utilização também. Aqui na porta do motorista, os comandos são iluminados, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores aqui, ó, tanto lado esquerdo e direito, tá aqui disponibilizado letra L e R, e aqui rebatimento eletrônico do retrovisor. Apertou, ele vai fazer o rebatimento eletrônico. Ajuste de brilho aqui da parte do painel para você fazer a utilização. Tecla Odotrip para você mudar ali, ó, trip A, trip B, ela já vai mudando aqui no canto aqui para você fazer a utilização, caso você deseja também. E aqui você tem uma direção eletroassistida com regulagem de altura, regulagem de profundidade, mas é na alavanca, ela não é eletrônica por ser a versão de entrada aqui no modelo. Você tem todo o acabamento aqui em couro com a linha aparente. Nesse volante multifuncional você tem aqui os comandos referentes ao computador de bordo, com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth e os comandos aqui do computador de bordo que você tem no painel digital de 7 polegadas. Aqui do outro lado, referente à parte de música, que você consegue pular as estações de rádio, optar pelo modo, pela rádio ou pelo aplicativo que você está ouvindo música. Mas aqui acima você tem referente ao sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária também no modelo. E detalhe, ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. O ACC, que é desse lado direito, você consegue setar a velocidade que você quer no veículo. Vamos supor que você setou 100 km por hora. E numa situação de risco ali que você está despercebido no trânsito, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente automaticamente, trazendo mais segurança. Isso é bem interessante. Aqui mais abaixo você tem a mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai te dar um alerta sonoro ou visual, ou até vibrar aqui a parte do volante para justamente avisar que você está em risco, porque você está saindo da faixa de rodagem. Ele tem alerta de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir a direção para que você permaneça ali na faixa de rodagem. Isso é interessante também. Esse outro botão aqui mais acima faz parte do sistema pré-colisão. Esse, se você mantém ele ativo, ele vai identificar uma situação de risco iminente à sua frente e ele vai te dar um alerta sonoro e visual também para informar que você está numa situação de risco, e se você não conseguir sair dessa situação, ele vai acionar os freios ali de forma semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. E outro detalhe também, ele tem um sistema de oscilação ao volante. Quando ele perceber que você está cansado, fadigado dirigindo ali, oscilando a direção, ele vai te dar um alerta sonoro também, visual, com a xícara de café, informando que você pode causar um acidente. Muito interessante essa questão referente ao sistema, né? Com certeza essa parte de segurança surpreende. A tela aqui é de 7 polegadas em TFT, aqui dessa parte que eu estou apontando para vocês aqui para o lado esquerdo. Aqui já é analógico, o medidor aqui referente à temperatura do motor e o medidor tanque de combustível 43 litros. Então você tem aqui odômetro total, trip A, trip B, temperatura exterior, relógio, indicador de câmbio, que é a parte do velocímetro digital, e aqui do lado esquerdo você tem as configurações aqui, ó. Seta para o lado direito, todas as configurações importantes no veículo vão aparecer aqui. Seta para o lado direito mais uma vez, aqui você tem velocidade média, tempo de consumo, consumo instantâneo, quanto você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque. Seta para baixo, você tem autonomia, aqui modos de energia que você consegue estar utilizando aqui vendo as baterias, e também pressurização dos pneus que você consegue acompanhar. Para o lado direito, uma parte com a aba de música que você consegue acompanhar também, as estações de rádio aqui, mudar as estações como eu fiz, o modo Bluetooth. Aqui também referente aos sistemas de segurança que estão ligados ou desligados. Para o lado direito mais uma vez, todas as informações que são necessárias vão aparecer aqui nessa tela. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Lexus UX250H 2024, versão de entrada dinâmica. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Igor Cavalcante, da cidade de Paulista, lá no Pernambuco. O segundo salve vai para Gilvanei Castro, da cidade de Fortaleza, lá no Ceará. O terceiro e último salve vai para Valdírio Feltz,
do estado do Espírito Santo. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!